vai aprender sobre Batch Normalization. O que é esse Batch Normalization? E também ganhar um pouco de intuição sobre ele usando planilhas. E para explicar o Batch Normalization, eu vou utilizar o próprio paper no qual ele foi inventado. Ele foi inventado no começo de 2015 e graças a ele a gente hoje em dia consegue treinar redes neurais muito mais profundas. Antes de Batch Normalization, o que era considerado Deep Learning seriam redes com talvez 30 camadas no máximo. E após a invenção de Batch Normalization, foi possível treinar modelos com mais de 100 camadas, 150, e tem papers hoje em dia com 10 mil camadas, mas não que necessariamente sejam efetivas. E qual que é o maior problema de adicionar camadas em uma rede neural? Então, deixa eu dar um pouquinho de intuição sobre isso. Então, primeiramente, idealmente, a gente gostaria que os dados de entrada o que você está alimentando sua rede neural, eles sejam normalizados. Qual que é o risco de você não normalizar? O risco é ilustrado aqui. Se você não normaliza, você tem, por exemplo, uma coluna que é a idade, outra coluna que é comprimento, por exemplo. Se eles não estão dentro da mesma escala, cada passo para atualizar os pesos, eles vão ocorrer em diferentes escalas e isso faz com que, em determinados sentidos, você tenha um impacto muito maior do que em outros sentidos. Então, o fato de você ter todos os seus dados de entrada na mesma escala ajuda a aumentar a velocidade de treinamento de suas redes neurais. Só que isso é para os dados de entrada. No entanto, idealmente, para as camadas ocultas, a gente também desejaria que, ao passar as informações dessa camada oculta para a próxima camada oculta, também que essas informações sejam normalizadas. Que existem dois problemas que são inversos, que pode afetar o treinamento de redes neurais, em especial se elas forem muito profundas. São os problemas conhecidos Vanishing Gradient Problem e Exploding Gradient. E, em suma, eu não vou detalhar muito esse problema aqui, mas, em suma, esse problema é o seguinte: se você tem uma rede neural bastante profunda, aqui eu só tenho um hidden layer, uma camada oculta, mas se eu tivesse várias camadas ocultas, o que ocorre? Para que eu possa atualizar esse peso aqui, a atualização desse peso, ela vai depender, então, ou seja, a derivada, né, para atualizar esse peso, ela vai depender de todos os pesos que vêm à frente. E todos esses pesos vão ser multiplicados. E se a gente está multiplicando vários valores, existem dois problemas. Supomos que eu estou multiplicando 10 valores, eu tenho 10 camadas ocultas, eu estou multiplicando 10 valores. Se todos esses 10 valores forem menores que 1, o resultado dessa multiplicação vai tender a 0. No entanto, se você tem 10 valores sendo multiplicados e todos esses valores são maiores que 1, esses valores vão tender a infinito. Então, o maior problema de você ter redes neurais bastante profundas é justamente é um problema numérico, no qual para você calcular a atualização, né, de pesos, na verdade você tem que estar multiplicando vários outros pesos. Então, por isso que, idealmente, a gente também quer normalizar essas camadas intermediárias, não apenas a entrada. Então, isso que eu vou discutir um pouco mais a fundo, mas agora usando o paper. E também eu vou usar planilhas, que essa planilha aqui
eu já utilizei para explicar o método da descida do gradiente, mas aqui eu mudei um pouco o modelo, que antes era uma regressão linear. Agora, o que eu tenho aqui é uma função logística, então é como se fosse um problema binário. A equação que eu tenho aqui, a real, né, o que eu quero prever, eu tenho aqui todos os valores menores que 5 são iguais a 0, e os valores maiores que 5 são iguais a 1. E eu tenho essa função aqui que eu quero aproximar. E a função é esse modelo aqui. Eu tenho uma camada oculta e uma camada de saída. E como função de ativação eu tenho aqui o sigmoide, e como função de ativação aqui na camada intermediária eu tenho o ReLU. Esse modelo está descrito aqui também. Então, o y, aqui é o que eu quero prever. E aqui é a equação, né? O y, então, é a função sigmoide, que é essa daqui, de um peso vezes a camada oculta mais B2. E a camada oculta é a função ReLU. A função ReLU é só esse max aqui, né? De um outro peso vezes a entrada mais um outro viés. Então, aqui também dá para visualizar por aqui. Ó, eu tenho aqui, então, para a função para o y, eu tenho esses dois pesos e a camada oculta. Esse h é a camada oculta. E para o h, eu tenho a função ReLU. E esses pesos aqui, por exemplo, deixa eu iniciar todos com 0. Então, eles têm influência então, nessa função aqui de saída, né? Então, se eu, por exemplo, colocar 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, note que ele vai mudando aqui essa função, a função y. E aqui eu não vou colocar a parte forward, o cálculo de a parte do backward, que seriam as derivadas para tentar atualizar esses pesos. Então, para ilustrar o batch normalization, eu vou só utilizar o forward. Mas beleza, eu só estava contextualizando, então vamos agora para intuição, para a explicação do que é o batch normalization. Então, nessa seção 3, o que ele fala aqui? Tipo que a primeira ideia, né, a primeira intuição que a gente teria seria normalizar essas camadas ocultas. Então, aqui tem uma função de normalização, que aqui ela se chama standardization, no qual faz com que a transformação tenha uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1. É uma transformação bastante comum. Então, essa seria a primeira intuição. Eu quero que os pesos sejam propagados de forma a sempre estarem próximos de 1, então é só a gente normalizar os valores da camada oculta. Então, o que eu faria aqui? Nota que os valores aqui estão bastante grandes, né? Então, ele só diz o seguinte. A primeira intuição seria simplesmente acho que está gravando aqui um pouquinho. Aí. Eu calcular, então, primeiro calculo a média. E o desvio padrão. E aí eu poderia adicionar uma nova camada aqui, no qual obteria a transformação desses valores para valores normalizados. Eles seriam normalizados, como eu disse, de forma a ter média 1, média 0 e desvio padrão 1. Aqui está aparecendo a variância, mas a raiz é o desvio padrão. E aqui o E é a esperança, mas é a média. Então, eu vou realizar esse cálculo aqui, para, então, digamos, normalizar. Eu vou criar uma nova camada aqui, normalizando essa camada oculta. Então, eu simplesmente pego aqui, acho que está gravando um pouco.
Então, simplesmente eu pego o meu valor original menos a esperança, ou a média. Deixa eu colocar aqui entre parênteses e eu divido pelo desvio padrão. E eu vou fixar esses valores, porque eu quero copiar isso para baixo. E pronto, eu tenho novos valores aqui para a camada oculta, só que agora normalizados, usando o método em inglês chamado standardization. E só para confirmar, então quando eu aplico essa transformação, vamos ver qual que é a nova média. Então só para confirmar, note que agora a média dessa região aqui vai ser 0. E o desvio padrão vai ser 1. Deixa eu copiar aqui a formatação só para ficar igual dos outros. Beleza. No entanto, normalizar desse jeito tem um problema. Esse problema diz aqui. Note que apenas normalizar a entrada de cada camada oculta pode mudar o que essa camada representa. Então, por exemplo, se a gente normalizar uma camada oculta que tenha como função de ativação o sigmoide, isso iria restringir os novos valores para a parte linear dessa não linearidade. O que ele quer dizer aqui é o seguinte. Então, se você normaliza os dados, os novos valores, eles vão ficar dentro desse intervalo entre menos 1.2 até 1.2. Então, é uma região em torno de mais 1 e menos 1. E se você olhar a função sigmoide, você vai ver que dentro dessa região é uma região linear da função sigmoide. Ó, se você perceber, entre menos 2 até 2 é uma região linear. Então, no final das contas, se fosse uma função sigmoide, você acaba cancelando a não linearidade. Ela tornou-se uma função linear. E se você tem uma função linear, é como se você nem tivesse função de ativação. Então, apenas normalizar, em alguns casos, você pode até perder a eficácia da função de ativação. É como se você nem tivesse ela mais. Então, somente normalizar não é o suficiente. Então, o que mais que a gente precisa fazer? Então, de forma a endereçar isso, né, a gente tem que ter certeza que essa transformação nova que vai ser inserida aqui, ela possa representar a identidade, uma transformação em identidade. O que eles querem dizer com isso? Então, para conseguir isso, eles introduzem dois novos parâmetros, que é esse gama e esse beta. Então, para que consiga essa tal transformação que possa representar identidade, eles introduzem esses dois novos parâmetros. Então, vamos introduzir aqui também. Então, gama e o outro é o beta. E agora o nosso modelo vai mudar um pouco. Porque o que a gente tem aqui? A gente tem que esse gama, ele vai ser multiplicado por essa camada aqui que foi normalizada, e depois a gente vai somar esse beta. Então, vamos remodelar esse modelo de forma a ter, então, uma camada batch normalization. Então, eu vou colocar aqui no meio, então, uma camada BN, né?
que eu vou chamar de batch normalization, que vai ser então igual a gama vezes o H, mas não é só o H, vou colocar aqui como se fosse standardized GH. Só para dizer que, na verdade, é o H normalizado, que é esse, no momento é esse valor aqui. Mais beta. Beleza, então eu vou adicionar essa nova camada. E agora, o Y, ele não vai mais multiplicar H. Em vez disso, o Y vai multiplicar BN. Beleza? Então, vamos reformular aqui também. Então, para inicializar esses valores, para que não tenha efeito nenhum, eu vou inicializar o gama como 1, porque ele vai multiplicar um valor, e o beta como 0, porque ele está somando. Então, esse, em geral, é a inicialização padrão. Tá gravando bastante. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a velocidade aqui dessa gravação. Acabando com a gravação sem querer. Mas, continuando, então eu inicializei esses dois valores, né, gama 1 e beta 0, e agora vamos reformular então y para agora multiplicar então isso. E também vou primeiro reformular esse tal BN, né, porque por enquanto ele só está normalizando, né. Então eu preciso agora primeiro multiplicar o gama por ele e depois somar o beta. E deixa eu fixar esses dois valores para que eu possa copiar o mesmo mais para baixo. Então, por enquanto, não tem nenhuma alteração, porque o gama é 1 e o beta é 0. E o y, agora, em vez de ele multiplicar o h, ele vai multiplicar o bn. Então, o h aqui é o laranja, é a coluna E. Então, em vez de E, agora é o F. E... ok. Então, a gente já consegue perceber uma alteração aqui. Então, ele já deu uma melhorada aqui nessa curva, na previsão, mesmo agora com valores gigantescos. Então mesmo tendo pesos gigantescos aqui, a gente já consegue observar uma certa melhora. Bom, mas onde que eu estava? Deixa eu me encontrar. Aí. Bom, então a gente reformulou aqui agora essa função. Então o modelo que a gente tem no momento é esse daqui. Então a gente incluiu esse tal batch normalization. E qual que é a vantagem dele? Então, voltando lá para tal identidade, é isso daqui, ó, que esses parâmetros, né, tanto o gama quanto o beta, eles também vão ser aprendidos, assim como os pesos. Então, são dois novos parâmetros para a rede neural aprender a partir do gradient descent. E a vantagem, né, de incluir esses dois parâmetros é que você tem o poder de representação, permite que você restaure as condições iniciais. Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Então, se você definir o gama como o desvio padrão e o beta como a média, você consegue restaurar as condições iniciais. O que ele quer dizer com isso? Porque o x aqui ele está sendo dividido pelo desvio padrão. Então, se você multiplicar essa normalização, se você multiplicar pelo desvio padrão, você cancela esse termo. E se você subtrair
ou melhor, se você somar a média, você cancela esse termo aqui. Então, o que ele quer dizer aqui é que, acrescentando esses dois valores, a gente tem aqui, né, o x normalizado, mas esses dois parâmetros eles têm esse poder de representação que permite até mesmo restaurar a condição original. Então, que seria mais ou menos o seguinte: se o meu gama aqui ele fosse definido como o desvio padrão e o beta aqui ele fosse definido como a média, você pode perceber que essa tal camada oculta, né, o batch normalization, não está tendo efeito algum. Ele simplesmente está replicando, né, a camada oculta. Então, isso traz como vantagem casos em que a camada oculta já está boa, então você não precisa modificar nada nela. Então, digamos, o que ele vai fazer é simplesmente definir o gama como o desvio padrão e o beta como a média. Então, é legal esse poder de representação que você pode tanto definir novos valores, como também, se necessário, você pode criar novos valores. E uma coisa interessante que no paper, em nenhum lugar eu vi sendo mencionado, mas é o legal de planilhas que foi possível observar aqui, é que esse gama e esse beta, na verdade, o que você está fazendo aqui é que você está controlando a nova média e o novo desvio padrão dos dados. Então, pode perceber aqui que a média, a nova média aqui, né, dessa camada oculta é 0, porque o meu beta é 0. Se eu colocar aqui 1, você pode perceber que a média aqui mudou para 1. Se eu colocar agora o gama aqui como 2, que é o desvio padrão, nota que eu mudei o desvio padrão para 2. Então, é algo bastante interessante que, na verdade, o que esse gama e esse beta eles fazem, eles estão, na verdade, permitindo que você controle qual vai ser o novo desvio padrão. São dois parâmetros que permitem que a rede neural defina um novo desvio padrão e uma nova média para a camada oculta. Então, acho que essa é uma definição que eu não encontrei aqui, mas que mais ou menos resume o que faz esse beta e esse gama. E daí só tem uma última modificação aqui, que daí, na verdade, é o que traz esse nome de batch normalization, não apenas normalization, layer normalization, talvez. O que ele está falando aqui? Então, idealmente, é isso que a gente quer fazer, né? Normalizar em função de todos os dados. No entanto, isso não é prático para otimização estocástica. Isso talvez você já esteja ciente ou pode procurar outras referências, que o que ocorre. Eu descrevi até no outro vídeo o método da descida do gradiente, mas em redes neurais a gente usa, na verdade, métodos estocásticos, Stochastic Gradient Descent. E a diferença é bem simples. O método estocástico, ele na verdade ele atualiza os pesos após um certo subconjunto dos dados. Ele não atualiza após percorrer todos os dados que você tem à disposição. E isso faz sentido. Por exemplo, tem modelos aí de competições que eles precisam de 1 milhão, eles são treinados com 1 milhão de imagens. Então imagina você só atualizar os pesos após ler todo esse 1 milhão de imagens. Acaba demorando muito. A atualização ela é mais precisa, mas acaba não sendo prático. Então o que ocorre é que você define um tamanho de byte, geralmente é 32, 64, e os pesos são atualizados após esse batch. Então, o que ele está falando aqui é que essa média, esse desvio padrão, em vez de ele ser calculado para o conjunto inteiro de dados, que no meu caso é bem pequeno, tem 12 pontos aqui, ele vai calcular essa média para o batch, para o subconjunto. Então, para ilustrar aqui, supomos que eu estou treinando a minha rede neural com 2 batches. Deixa eu só colocar um cor vermelho aqui. Então eu tenho
um batch aqui. Opa, na verdade aqui que seria o tamanho. E outro batch aqui. Deixa eu correr. Então, pronto. Então, os pesos eles são atualizados então, após percorrer cada batch. Então, o que ele está falando aqui é que, como você tem à disposição só os dados desse batch, você não tem à disposição a informação dos dados da base completa, então essa média e esse desvio padrão, eles acabam sendo a média e o desvio padrão do batch. Que a esperança aqui é que essas médias, elas reflitam, tanto a média quanto o desvio padrão, reflitam a da sua base de dados completa. Então vamos ver como que seria isso. Então, então em vez de ser a média de tudo, eu vou calcular aqui a média do primeiro. E dá para perceber que, de certa forma, é próximo. E o mesmo para o desvio padrão. Então a esperança é que, como você tem o desvio padrão até que mudou consideravelmente. E existem métodos, né, propostos até lá pela FastAI, no qual permite que você acabe propagando tanto a média quanto o desvio padrão ao longo dos batches. Chama de moving average, para que não apenas você dependa da média e do desvio padrão do seu batch, mas também você pegue a informação dos batches anteriores para sempre ir atualizando a média geral. Então é isso que ele está falando aqui, que na verdade, então para fazer esse cálculo aqui, então você acaba usando, ou melhor, esse cálculo aqui, né? Você acaba usando não a média do padrão completa, mas do seu batch. Então, deixa eu só atualizar aqui essa formatação. Na verdade, aqui... Opa! Bom, a formatação dinâmica parou de funcionar aqui, mas por hora ignorar. Mas continuando, então, agora o batch... Então, eu, em vez de usar a média vinda do dataset completo, eu atualizo aqui. Opa! Isso. Eu atualizo tanto o desvio padrão quanto a média. Deixa eu ver, a média é o azul aqui. Ambos vindos só desse batch. Opa, o que eu errei aqui? E F. E aqui também. E F. Tem algum errinho aqui, vamos ver. Achei o erro. Então, eu estava calculando o desvio padrão para a coluna errada. Deu uma referência circular. O Excel é muito bom. Bom, agora já teve um desvio padrão um pouco mais próximo da realidade. E aí, de novo, que eu posso calcular. Então, em vez de aqui é F, em vez de aqui é F, para o meu batch, os novos valores. E daí, à medida que os dados fossem atualizando o batch, ele atualizaria, então, esses dois valores. Então, é basicamente isso que ele fala aqui no resto. Então, considere que você tem um mini batch de tamanho M. Então, no meu caso, o M é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é de 1 a 6. Então, esses são os 6 valores. Aí ele fala, a gente então define uma nova camada, né, batch normalization, que daí tem essa transformação, né, de x a partir de y, no qual y é esse tal batch normalization. E, por fim, aí ele tem aqui um resumo dos cálculos que foram feitos, que são os cálculos que a gente fez agora. Então, a média, né, o mini batch mean, que é o que eu calculei aqui, a gente chama às vezes de esperança, mas é a média. A variância, ele já pegou o quadrado, mas como depois vai ter a raiz, eu já calculei direto o desvio padrão, que é só tirar a raiz disso, que foi o que eu calculei aqui. E
a função de normalização, né? X menos a média dividido pelo desvio padrão, que é o que eu calculo aqui, x menos a média dividido pelo desvio padrão. E, por fim, esse tal scale and shift, no qual ele aplicou aqui, né? Tanto o scale, né, que é o gama multiplicado, e o beta, que foi multiplicado, que é o gama aqui, né, que é o C6, e o beta, que foi multiplicado aqui. É isso. Batch normalization acaba, depois de vendo, digamos, a teoria por trás, acaba sendo bem simples, assim, sutil, mas bastante elegante. Porque você tem dois novos parâmetros que, digamos, recentemente foi uma das melhores invenções aí das redes neurais, que tornaram elas mais poderosas. Então, é isso. Vou colocar esse paper aí na descrição e também esse Excel aqui, essa planilha, não é Excel, também para vocês darem uma investigada por conta própria. E é isso.